Olá, amigos da TV Aberta. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que traz em sua grade de programação novidades, notícias, reportagens, dicas culinárias e muito, muito mais. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes para apresentar o nosso entrevistado de hoje. Até já, então. Olá! O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe com exclusividade no programa AFPESP na TV o promotor José Carlos Cossenzo, que é coordenador de assuntos estratégicos no Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Cossenzo é um líder do funcionalismo com muitas décadas de trabalho. Foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Também foi presidente do Fórum Permanente das Carreiras Típicas do Estado. Aproveite e confira mais essa entrevista especial do presidente da AFPESP. Bem, como vocês observaram na apresentação, hoje vamos conversar com o Dr. José Carlos Cossenzo, que foi presidente da PESP, da CONAMP e muito atua pela defesa dos servidores públicos, além de sua consagrada carreira como promotor de justiça. Dr. Cossenzo, é um prazer em recebê-lo aqui no nosso programa AFPESP na TV. Bom, eu quero primeiro agradecer imensamente o convite, a oportunidade que se concede ao Ministério Público e a condição de servidor público também, para trocar ideia e principalmente chegar aos seus associados, a AFPESP, que é disparadamente a maior entidade deste país, que congrega, que cuida e que fundamentalmente zela pela carreira dos servidores públicos. Doutor Cossenzo, não é de hoje que lutamos contra a implantação de leis que ferem a Constituição Federal e ainda retiram direitos dos servidores públicos. É uma batalha frequente que temos que desenvolver em termos de liderança de servidores. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, Duarte, eu queria primeiro fazer um reconhecimento público, porque você sempre foi um dos maiores batalhadores na defesa do servidor público. Combatemos juntos em várias trincheiras, conseguimos vários sucessos, ou seja, mas o que eu quero deixar bem claro, e isso eu penso que esse público exigente é um público formador de opinião a que estamos dirigindo, é que, historicamente, todo governo, seja ele qual for, de situação, oposição, seja ele qual for, ele sempre estabelece que há um grande vilão na história para as administrações. E esse vilão sempre é o servidor público. É o servidor público que faz a máquina funcionar. É o servidor público que faz com que toda a população brasileira, em particular a população de São Paulo, possa ter acesso a bens, serviços, aos seus direitos sociais. E sempre, todas as vezes que há um problema, seja em São Paulo, seja no âmbito nacional, estabelece quem é o vilão. A culpa é do servidor público. Isso é histórico e nós estamos praticamente há séculos buscando resolver essa situação, mas até agora não conseguimos. Mas como o senhor avalia essa prática recorrente de todos os governantes? Assume o governo, antes de ter uma postura, depois mudam completamente porque passam a ser membros do Poder Executivo. Eu entendo que o servidor público, com toda a sua história, com todo aquele aperfeiçoamento que se exige da administração, principalmente depois do que estabeleceu a Constituição de 88, que obriga necessariamente a qualificação do servidor público, ele se torna uma grande massa de manobra para aqueles que querem se eleger. Antes, o servidor público é aquele que vai buscar a resolução de todos os problemas e depois que entra, quando se busca estabelecer a verba orçamentária, sempre o corte é no servidor público. É uma pena que isso ocorra, mas é secular. Se nós pensarmos na Previdência Social, a vida toda é nesse sentido. O dinheiro da Previdência, ele é retirado, estabelecido unilateralmente, para que se faça política institucional, para que faça política partidária, e depois o corte vem geralmente
no servidor público. Doutor José Carlos Consenso, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa caça às bruxas, ela só ocorre aqui no Brasil ou o senhor tem histórico de outros países? Bom, se você for verificar o histórico europeu, o servidor público ele é muito mais organizado, ele é muito mais prestigiado, até porque é o seguinte, todas as maneiras, ou todas as formas, todas as buscas sociais para resolução dos conflitos, elas são tiradas do judiciário. A partir do momento em que o judiciário é feito apenas mais ou menos como um check and balances, e o judiciário é apenas um poder moderador, geralmente o servidor público é muito mais qualificado. Não só mais qualificado, ele é mais aceito pela administração, e a administração sabe que não pode fazer a máquina funcionar sem o seu servidor público. Aqui no Brasil, volto a insistir, é histórico, mas olha, se você pega praticamente em todos os países da Europa, o servidor público ele tem uma carreira diferenciada, tem um padrão de vida muito melhor e tem, o que é mais importante, Eduardo, ele tem os direitos sociais garantidos de forma que ele não precisa se enriquecer, mas ele não vai ser lançado em todas as outras covas dos leões que nós temos por aí. Eu começo verificando um ponto exclusivamente fácil de nós definirmos essa situação. O Brasil tem uma Constituição que é considerada uma das mais humanistas e mais de vanguarda da história. Estabelece que o artigo 6º é direito do cidadão, são os direitos sociais, saúde, educação, segurança. Pois bem, qual é o servidor público hoje que trabalha para que esses direitos sejam colocados e que eles tenham acesso a esses bens? Qual é o professor primário, que é basicamente todos os problemas nossos decorrem da ausência de educação, que ele vai colocar um filho numa escola pública? Qual é o servidor público que tem o acesso à saúde como a Constituição determina? Qual é o servidor público que tem acesso à segurança, à moradia digna como a Constituição estabelece? Ou seja, o trabalhador, aquele que faz com que o Estado possa estabelecer os seus direitos sociais, é aquele menos prestigiado dentre todo esse universo. É verdade, porque se o senhor fizer uma avaliação, vamos dar aí esses empreendimentos que fazem para acolher o pessoal sem teto, fazem verdadeiros apartamentos com muita dignidade, por sinal, e o atendimento a esse pessoal hipossuficiente, eu acho de grande valia, inclusive, para a estrutura governamental. Contudo, o servidor público que está no dia a dia, ele mora em piores condições, em lugares remotos, o que dificulta a sua vinda ao trabalho. E não se faz nada para o servidor público, não tem nenhum financiamento, não tem nada que o prestigie, enquanto o governo se preocupa com o todo, principalmente com esses movimentos que tomam residências, tomam prédios e conseguem realocar, dando de presente um apartamento ou uma casa ou coisa dessa ordem. Como é que o senhor vê nesse cenário o servidor público? Eu começo por baixo, que é um servidor fundamental, que é a educação. Então, quando nós entendíamos que a educação efetivamente é a base para o crescimento, é a educação que vai regulamentar ou vai excluir as grandes convulsões sociais, é a educação que vai inibir a violência que campeia desenfreada no nosso país, ela depende necessariamente, posso dizer fundamentalmente, do professor, é a educação. Então, se você pega e volto à resposta, né, ou pelo menos a pergunta anterior, se você pega na Europa um professor que tem uma remuneração digna, que nós não temos aqui no país, essa remuneração digna concede a ele segurança, concede a ele moradia digna ou acesso a financiamento, a bens e serviços dentro daquele padrão. Então, nós temos, praticamente em todos os países mais avançados do mundo, um acesso a financiamentos para o servidor público que possa dar uma condição que ele tenha uma vida mais digna. Não se admite, por exemplo, num país como o nosso, que o transporte de massa ele é um dos piores possíveis.
Você não pode estabelecer ao servidor público que o acesso à saúde seja tão ruim quanto aquele. E o que não se pode, aqui eu vou deixar bem claro o meu posicionamento, são as políticas demagógicas que foram bem citadas, que é o sem-teto, o sem-terra. Não adianta nada, isso é absolutamente inviável, que você dê uma terra para uma pessoa se você não der estrutura, se você não der financiamento, não der uma condição para ele lavrar aquela terra. Não adianta nada você conseguir uma moradia para essa pessoa se ela não tem condição de pagar o menor financiamento e não tem acesso às outras. E tudo isso explode hoje no servidor público. O servidor que já foi referência nesse país, você tinha o professor que tinha uma situação financeira invejável, tinha o seu veículo, tinha a sua casa, tinha uma condição de criar a sua família, e hoje o poder aquisitivo foi reduzido quase a zero. É uma pena. Nessa mesma linha, quando o senhor abre o jornal e vê notícias tendenciosas contra os servidores públicos que não têm o direito de responder com a mesma igualdade, que são impostas as injúrias, as difamações contra o servidor público, como é que o senhor vê isso? Eu como servidor, como gênero, eu acho isso um absurdo. Mas, infelizmente, hoje, com todo respeito à grande imprensa, que, graças a Deus, essa Constituição ainda manteve a imprensa livre nesse país, e é fundamental para que possamos, né, estabelecer os pilares do Estado Democrático de Direito. Mas a grande imprensa hoje, e já vem de vários anos, ela é manipulada da forma que o Estado acha melhor. Então, você não pode... eu queria tentar devagarinho mostrar a expressão que eu queria utilizar sem ser contundente, mas também não ser também tão suave quanto o momento exige. Então, quando o Estado ele faz o concurso, traz aquelas pessoas e não consegue remunerar a altura, ele tenta de toda forma possível e imaginável reduzir a qualidade dessas pessoas para que a qualificação caia, e nessa qualificação ele vá reduzindo. Então, hoje o Estado mínimo é um interesse de todos. Hoje um Estado mínimo é um interesse de todos os governantes que ali estão. Mas esquecem-se que você não consegue administrar o Estado sem que você tenha qualificação para o servidor público. Se você não der uma qualificação boa, não der uma condição humana excelente para que ele trate aquele que é o destinatário final do serviço, nós vamos cair nessa. Isso nos entristece, não só como promotor de justiça, que eu tenho obrigação de ser fiscal da lei, mas como cidadão e também incluído dentre esse universo de servidores públicos. Doutor José Carlos Consenso, nós temos uma pauta ainda a ser vencida com o senhor, mas nós vamos interromper o nosso programa e vamos deixar para a próxima semana a continuação, porque eu realmente tenho alguns assuntos que deverão ser esgrimados com o senhor. Tá bom? Gostou da palavra esgrimado? Eu gostei, promotor gosta de esgrima. Então tá bom. Então eu devolvo a vocês da programação para que continue com o programa AFPESP na TV. Muito obrigado. Olá! Vamos mostrar um pouco de como foi a comemoração pelo Dia da Criança, realizado na Chácara El Shaddai, em Vinhedo. A festa é uma atividade organizada pela Coordenadoria de Educação e Cultura, que contou com os brinquedos infláveis, recreação especial, show da turma Toy Story e ainda os agradecimentos do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira e da coordenadora Maria Edna Silva Rosa. Muito obrigado aos senhores pais, mães, pela presença, pela participação. A associação sente-se muito honrada em recebê-los aqui neste recanto. O intuito da realização desse evento no campo, no mês das crianças, foi mostrar a todos o retorno que a gente tem que ter para as coisas mais antigas, mais simples, andar de pé descalço, andar na grama, deixar um pouco o videogame, a TV de lado, as coisas que nos prendem e ver mais rudimentar o bambolê, as bonecas, a realização
de coisas mais afetivas. Agradeço a todos, muito obrigada pela participação. A FIPESP tem como missão congregar os associados servidores públicos e esse evento é um exemplo. Para 2018, fique atento porque teremos muitas atividades com a família FIPESP. Até breve! Olá! Em 2017, o Prêmio Mário Covas recebeu 212 projetos nas diversas áreas de atuação, concorrendo ao prêmio para as seguintes categorias: melhoria na prestação de serviços ao cidadão e melhoria da gestão governamental. Essa foi a 12ª edição deste prêmio, que tem como objetivo prestigiar as práticas inovadoras dos servidores públicos do Estado. A festa de encerramento aconteceu no dia 26 de outubro no Teatro Municipal de São Paulo. A abertura foi realizada pelo secretário de Planejamento e Gestão Pública, Marcos Monteiro. Acompanhe sua saudação aos servidores públicos concorrentes. É minha oportunidade aqui de agradecer o esforço de todos, o grande número de voluntários que acabou se envolvendo com esse trabalho. E se hoje aqui estamos para fazer esse prêmio, nós devemos a essas pessoas. Essa iniciativa, que não é nova, é antiga, está buscando se aprimorar em momentos de dificuldades que todos nós conhecemos, mas que nem por isso deixa de transmitir aquilo que para nós é fundamental, que é o nosso respeito ao servidor público de São Paulo. Portanto, os nossos prêmios hoje aqui vão para aqueles que de alguma maneira interferiram de maneira direta ou indireta na vida das pessoas e, portanto, reconhecer essa intervenção, a correção dessa política é a nossa pretensão. A outra é valorizar o dia a dia do servidor público de São Paulo, que seja implantando uma nova política, seja implantando políticas antigas, cumpre religiosamente os seus compromissos com a sociedade de São Paulo e são motivo de muito orgulho àqueles que dirigem hoje, têm a oportunidade de dirigir hoje o Estado de São Paulo. O Prêmio Mário Covas certificou os 24 finalistas nas 2 categorias do concurso. Para esta parte da solenidade, foram convidados para, ao lado de Marcos Monteiro, parabenizar os concorrentes. Secretário de Educação, José Renato Nalini, secretária adjunto da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Nivaldo César Restivo, corregedor-geral da Administração, Ivan Francisco Pereira Agostinho, presidente da Fundação Mário Covas, Gustavo Covas, presidente da Univesp, Maria Alice Carraturi, presidente da Prodesp, Célio Fernando Bozola, entre outras autoridades do governo. No decorrer da solenidade, os projetos finalistas foram apresentados por vídeos e os vencedores anunciados no fim do evento, causando grande expectativa na plateia. Na categoria Melhoria na Prestação dos Serviços ao Cidadão, venceu a iniciativa Dentição, Bocação, Omissão, Resgatando Sorrisos Saudáveis, da Secretaria de Administração Penitenciária. Confira o vídeo deste projeto e a entrevista da doutora Karina Prats, diretora CRAS P1 Potim, responsável pelo projeto. O projeto atende 1.800 sentenciados da penitenciária EVP Jair Guimarães de Lima, de Potim. Ele trouxe um tratamento odontológico de sucesso para a Secretaria da Administração Penitenciária, contribuindo para a saúde bucal dos sujeitos privados de liberdade, consequentemente com isso aumentando a sua autoestima, aumentando as suas relações interpessoais, promovendo uma reinserção no mercado de trabalho quando esse sujeito voltar para a sociedade e, consequentemente, a diminuição da reincidência criminal. Esse prêmio tem uma significância muito grande para nós, é o reconhecimento de todo um trabalho, de todo um ideal investido na nossa unidade. Além do que, receber esse prêmio nos coloca em condições melhores de dar continuidade nesse projeto. Nós temos um prognóstico de construir um laboratório de prótese dentária dentro da unidade e ser referência no tratamento de saúde bucal
na região para pessoas privadas de liberdade. E esse prêmio com certeza vai nos ajudar a cooptar parceiros da sociedade civil. Esse projeto ele já tem um prognóstico para a 3ª edição no ano que vem, que nós vamos construir um laboratório de prótese dentária, colocando a nossa unidade como referência em saúde bucal na região, não só na região, mas em todo o estado de São Paulo, multiplicando isso para o máximo de penitenciárias possível, pensando que boas práticas elas devem ser compartilhadas. Na categoria Melhoria da Gestão Governamental, venceu a iniciativa Classificação para Reenquadramento de Aprendizagem, da Diretoria de Ensino Regional do Centro-Oeste, São Paulo, da Secretaria Estadual da Educação. O projeto foi desenvolvido para auxiliar pais e professores no trabalho com crianças e adolescentes que apresentam dificuldade de aprendizagem. Acompanhe o vídeo deste projeto e as entrevistas com as professoras Rosângela Valim e Rosângela de Lima Yarshall, autoras do projeto. Subimos para as 1.620, 65%, tirando de 5 a 7,9%, e graças a Deus, aqui não mexeu muito, de 8 a 10, senão o projeto seria taxado de facilitador. Né? Quando eu recebi esses resultados, eu acho que eu dava pulos de alegria, porque era o que eu mais queria ver. O projeto tinha que mexer aqui. Essa iniciativa atende a todos os professores da rede estadual e aos alunos, que é o nosso principal foco, porque ele tira as crianças de uma margem de não aprendizagem e leva as crianças a terem novamente o gosto pela aprendizagem. E com isso também o professor, que muitas vezes se sentia impotente diante de algumas dificuldades das crianças, conseguem sentir o seu trabalho valorizado e a sua profissão realmente valorizada, porque ele vê o outro tendo sucesso. E a Magali comendo. Então esses são os verbos? Quais são os verbos? Dormir, correr, comer. Legal! As crianças, elas voltam a ter gosto pela escola, diminui o índice de evasão, então eles saem de um patamar de não aprendizagem, eles voltem ao patamar ou cheguem pelo menos a esse patamar de querer estudar novamente por sentirem que vale a pena, que eles têm capacidade de crescer nos seus estudos e com isso de ter sucesso na vida. É extremamente importante ver esse trabalho sendo valorizado pelo prêmio e com isso nós vamos ampliar, ter mais visibilidade e com isso acreditamos que vamos agregar mais parceiros e a nossa própria secretaria vai conseguir implementar em todas as 5.500 escolas do estado de São Paulo. Eu espero que outras crianças tenham a oportunidade de passar por esse protocolo de reenquadramento da aprendizagem e terem a sua aprendizagem de volta garantida. Eu só espero que a gente consiga atingir mais crianças, que a gente leve o gosto por aprender para mais crianças. Crianças que, às vezes, por terem alguma dificuldade, tenham ficado pelo caminho da aprendizagem. Então, queremos resgatar essas crianças para as nossas escolas, para que elas voltem a aprender. Eu quero muito que outras crianças tenham essa oportunidade. Quero simplesmente que elas aprendam. Permitir que essa criança, principalmente essa criança, renasça, porque o caminho natural que as crianças vão tomar, se elas não forem acudidas, como o projeto faz, é se evadir da escola. Então eu acho que acudir isso nas séries iniciais, como é o caso que o projeto está proporcionando, vai ser um renascimento para essas crianças. Com o slogan "Boas ideias precisam ser difundidas", o Prêmio Mário Covas vem prestigiando as iniciativas inovadoras dos gestores e servidores públicos do estado de São Paulo. A FIPESP parabeniza todos os participantes do concurso e também aposta na inovação, na criatividade e no empreendedorismo para melhorar as práticas gerais de trabalho. Obrigada por sua audiência e continue conosco. Olá! Nossa dica culinária de hoje é da unidade AFIPESP Capital. Escolhemos essa sobremesa porque tem um sentido muito especial.
A unidade capital foi inaugurada recentemente e tem como patrono Antônio Carlos Duarte Moreira, natural de Catanduva. A unidade Afipesp Capital sempre foi uma reivindicação dos associados do interior que precisam passar por São Paulo e não querem ficar em um hotel comercial. Por ser uma unidade de hospedagem diferente, a gerência oferece um café da manhã completo. E para que todos tenham aquela boa sensação de estar em casa, um dos pratos que não falta neste café é o bolo de cenoura. Esse bolo tão tradicional na casa da avó promove uma dose de felicidade e empatia com os hóspedes. Por isso, é a nossa dica de hoje. Confira os ingredientes: 3 cenouras médias, 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de fermento em pó, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo. Para a cobertura, chocolate em pó, manteiga, 1 colher de leite. O preparo do bolo será feito pelo chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. Acompanhe. Primeiro bata no liquidificador os ovos, o óleo e as cenouras. Em um recipiente, coloque essa mistura, o açúcar e o trigo. Por último, o fermento. Leve ao forno por 25 minutos. A cobertura deve ser feita em uma panela, misturando todos os ingredientes. Cubra o bolo ainda quente e depois deixe esfriar. O bolo de cenoura é um mimo para quem vem de longe se hospedar na unidade capital. Fique com imagens selecionadas desta bela unidade que é um marco na administração de Duarte Moreira. Obrigado por sua audiência. Até breve.